Então o versículo, já lemos de 1 até o 7, o versículo fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Irmãos, todo aquele que crê que Jesus Cristo, Jesus não é homem, mas é o ungido de Deus, é Cristo. Que crê que ele é Cristo, que é o Cristo, é nascido de Deus. O nascimento, o novo nascimento, o nascimento genuíno. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que é dele é nascido. Todo que ama Cristo, ama Deus, Deus que gerou a Cristo, aí ama o que dele é nascido. Que nós, aquele que crê em Jesus, ele ama o irmão que é nascido de Deus. Aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, ama Jesus, o Filho de Deus, e ama os irmãos, aquele que dele é nascido. Então a palavra crer aqui não é somente um concordar. A pessoa concorda para agradar as pessoas, concorda. Mas não é somente isso, ou concordar intelectualmente, falando, mas não com coração, não com renúncia. Esse é uma aceitação com o coração sincero. Nós devemos ser um cristão sincero, com sinceridade. Nós não devemos deixar que nada impeça de nós servir a Deus, nada para o nosso lugar, o nosso coração, o lugar de Deus, o lugar de Cristo. Aquele que ama os irmãos é porque ama Deus. Se não amar os irmãos, então não ama Deus, não ama o irmão que vê, que viu. Vai amar a Deus que não vê? Não. Ele pode amar intelectualmente, falando. E assim, então, agora, quem ama a Deus também ama os filhos dele, porque nós somos uma família. Ama Deus, ama os irmãos. Aí é prova que é nascido dele. Então, seus irmãos em Cristo, ama os seus irmãos. Aquele que ama os irmãos é porque ama a Deus. Então há a prova disso. Pois quem ama os irmãos, ama também a igreja. Por que ama a igreja? Porque a igreja somos nós irmãos, fazemos parte desse corpo. Quem ama a igreja padece por ela, sofre por ela. Faz de tudo para estar tudo reunido como igreja. Quem ama a igreja não abandona. A igreja é só uma família. Quem ama a família não abandona a família. O esposo ama a esposa e não abandona a esposa, vice-versa. Então quem ama a igreja não abandona a igreja. Porque ama Deus acima de tudo. Deus está acima de tudo. E sempre que é possível, irmãos, querem estar juntos, cantando e louvando a Deus por Jesus Cristo. Nós sempre devemos estar louvando a Deus. Sempre. O que diz lá em Efésios, capítulo 5? Paulo escreveu lá o Efésios, no capítulo 5, 19, 20 e 21. Olha, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando e salmodiando. É Paulo no vosso coração. Falando para nós hoje também. E no versículo 20 ele fala: dando sempre graças
por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Olha outro aqui, ó. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Se não sujeitar um ao outro, então ele não teme a Deus. É para sujeitar a fraqueza do outro no temor de Deus. Não é para rachar, apartar. Pois mostra isso claramente no temor de Deus em Cristo Jesus. Sempre procurando unir-se. Nós devemos sempre procurar, nunca devemos dar brecha para que o inimigo entre no meio para poder tirar a união. Irmãos, é muito perigoso isso nos dias de hoje, em qualquer tempo. Unir-se com os irmãos aonde? Na igreja. E fora da igreja está todos unidos, está no lugar, está no outro, tem que estar no seu dever, sua ocupação, você está em casa, está no trabalho. Mas chega um dia de culto, devem tirar, não, quero estar unido com os irmãos, eu sou um cristão temente a Deus. E isso é santificação e custa caro, isso daí. Isso é a prova que ama. Ao versículo 2, aqui em 1 João 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esse mandamento que está falando é um mandamento que cabe para os crentes de hoje, nos dias de hoje. Esses mandamentos, esses ensinamentos, tem um mandamento. Eles amam uns aos outros. Sabemos que amamos a Deus se amamos aqueles que refletem sua imagem, a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse a mesma palavra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai meus mandamentos. Jesus disse isso para os discípulos. Seus mandamentos podem guardar só de uma maneira. Primeiro ele fala, o que? Se me amais. Então, para nós provarmos que nós amamos a Deus, nós devemos guardar os mandamentos dele. Vinha aqui um mandamento, um ensinamento. Ele não mandou? Ele mandou a igreja pregar, a igreja louvar, batizar e fazer discípulos. Se tiver fé, ele dará liberdade ao Espírito Santo de operar em nossas vidas, nas suas vidas, como ele quer, e não como nós às vezes queremos. Às vezes queremos de uma maneira, o Espírito Santo quer de outra, Deus quer de outra maneira. Uma coisa é óbvia, nós sabemos que Deus não quer que esteja desunião, Ele quer sempre que a igreja esteja unida, que não deixa que Satanás atrapalhe. Satanás usa sempre alguém, como é conhecido com Pedro, para usar alguém, para desacreditar, para duvidar, para desunir. Isso aí. Olha o 3 aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é um amor sublimial. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, é por amor. O mandamento da lei de Moisés era pesado, era difícil. Ninguém conseguiu guardar para não ser Jesus. Agora, os mandamentos da lei de Moisés são pesados, porque somos pecadores. Agora, os mandamentos de Cristo, debaixo da graça dele, não são pesados. Porque é por amor. Ele não está querendo, pedindo nada de nós, exigindo que nós façamos coisa por obrigação. Nós pedimos que faz tudo por amor. Tudo por amor. Ele não disse lá
Paulo disse lá em 2 Coríntios, cada um contribua segundo Deus propôs no coração. A primeira palavra é para contribua, é para contribuir. Segundo, propôs no seu coração, não com tristeza, não, mas com alegria, não com necessidade. Que Deus abençoe. Amém? Então, porque, irmão, o que era para nós guardar, carregar esse peso, quem carregou em nosso lugar? Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Ele carregou todo o nosso esse peso, os nossos pecados. Ele pagou tudo. O versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, olha, tudo que é nascido de Deus é o novo nascimento. Não é o velho nascimento, é o nascimento da carne, é o nascimento do Espírito. Ó. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, ele vence as dificuldades, ele vence as barreiras. A cabeça dele, a mente dele, a fé dele, o firme, o ânimo dele para com Cristo, vence tudo. Ele está no caminho, ele não sai do trilhado do caminho, peca. Nós pisamos em falso, às vezes tropeçamos e caímos, mas levanta, o cair é do homem, dizia, e o levantar é de Deus. Quando a gente cai, sabe por quê? Cair é pecado, qualquer coisa, não é cair. Ele usa como outra pessoa quando você cai. Não é que você cai no chão deitado. Caiu da graça, você caiu porque é a velha natureza, a carne, você usou. Se você perguntar, no momento que a gente perde a paciência, aquele momento que você caiu. Aquilo não é do homem, é do velho homem. Mas na hora você levanta, você já é de Deus o levantar. Você errei aqui. Agora, você cair, ficar caído a vida toda, cristão, caído, é tudo da carne, não tem força para levantar. E ele fala, aí fala aqui, vence o mundo agora. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Fé que em nós, fé da igreja, dizer dos irmãos, não, nós acreditamos nos irmãos, nós amamos os irmãos, como eu amo os irmãos, eu amo a igreja. E a igreja, vice-versa. Agora, fé, enfim, assim, ó, tá nervoso com. Olha, ontem tinha bastante, né? Você está vindo desde a primeira vez. Não vai quer dizer que a fé fica assim, tudo no lugar certo, no lugar só. Graças a Deus por isso. Mas como vencer o mundo? Se seguirmos os ensinamentos, os ensinos da palavra de Deus. Ele que nos ensina, não é uma invenção minha, invenção do pregador, do irmão Paulo que prega, invenção do irmão Daniel, de outros pastores, de ninguém. É o ensino de Deus, da palavra de Deus, que estamos seguindo a Cristo. Se nós estamos seguindo a Cristo, temos Ele em nossos corações, então venceremos o mundo. Vença a dificuldade, os embaraços que tem, deixa e vai para frente. Vai para frente. Deus, o embaraço é nós mesmo que arrumamos. Se seguimos a Cristo, vamos andar no caminho certo. Se seguimos a Ele, então vamos vencer o mundo, porque a nossa fé está em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai agir dentro de nossas vidas para vencer o mundo. O Espírito Santo que nós temos habitando. De onde saímos, o mundo da onde nós saímos. Nós saímos de lá. Daqui a pouquinho nós vamos lá dar umas beliscadas. Ter namorico com. Não. É só por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Resposta do versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus... Muitos não creem que Jesus é Filho de Deus. Muitos não creem no sacrifício dele que paga os pecados para sempre.
Muitos não creem que Jesus salva a pessoa nessa vida, a salvação eterna, tem que ser quando está vivo. Quem eu falei foi ontem, lá nos viraram que foi sábado, foi ontem, que eu contei com vocês um pouco, mas foi muito, pegou de surpresa, uma pessoa que eu nunca vi. Parece que Deus prepara, quando você está com a palavra de Deus, está com a verdade, aparece as pessoas para te. Parece que eu não sabia nada. Eu distraído de tudo, vem uma pessoa mexe comigo, me chama por nome. Eu falo, mas de onde o senhor me conhece? O senhor está sabendo meu nome? Porque o senhor estou chato. E aí ele falou, conheço o senhor. Conheço. Então, porque quando crê em Jesus, irmãos, olha, quando crê em Jesus, se torna filho de Deus e nascido de novo. É isso, é simples. Falei para ele ontem, é novo nascimento. Se não passar por um novo nascimento, eu falei para ele, não adianta estar na igreja, não adianta ser passado batendo das águas, nada, tem que ser batizado no sangue de Cristo, que não ladrão da cruz. Esse tem outros versículos lá do Evangelho de João. Muitos são os religiosos, também diz isso. Só que eu falei isso aqui, ó. Muitos são religiosos de carteirinha, sabe? De carteirinha. Você não sabe que muitas vezes tem a carteirinha? São religiosos de carteirinha. Como os fariseus eram nos tempos de Jesus, de carteirinha. Mas não dão documento para nenhum que batiza, para ter igreja que está. Irmãos, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Água, sangue, carne. Corpo humano completo. Jesus, ele veio completo. Nós temos água no corpo, temos sangue, e tem carne. Perfeito. Jesus, homem perfeito, um homem veio de sangue, nas veias de nós, mas não sangue pecaminoso. Só que a natureza era divina, era Deus encarnado, sem pecado, puro em tudo. Refere-se à palavra que se fez carne. Primeira palavra. Você vê que tem versão que fala no Evangelho de João, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A nossa no princípio era o verbo. Que verbo e palavra é a mesma coisa. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Então, Deus Pai falando do Deus Filho, a qual é simbolizada pela água e sangue do céu. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, eu falei, está aqui, eu escrevi. Não sabia que ia pregar isso, eu resolvi na última hora. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Não falando de uma hora, agora eu saí de casa, porque eu tenho que estudar, estou bastante ocupado, mas isso aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, olha bem. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, antes de vir Jesus. Vê como fez o mundo, falou, passamos o homem. Só por palavra que Deus falava, ia para Jesus, passamos, plural, com dois aqui. Ele estava no princípio com Deus, falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, versículo curtinho, 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, e Jesus, quando Ele encarnou e veio nele, estava a vida espiritual, a nossa salvação,
a nossa vida eterna estava nele. Quem aceitar ele, adquire essa salvação, essa vida eterna. Ao 5. Olha, falando no 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que é a luz dos homens, luz divina, a luz que ilumina o caminho. Tira a venda, a cegueira espiritual. E o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam e continua não compreendendo. Quando Jesus resplandeceu a luz das trevas, a humanidade incrédula, de onde ele veio e que existe hoje, então resplandece. Então nós temos a luz de Cristo, essa luz deve estar acesa, ela deve brilhar. Que quando a pessoa olha assim para a pessoa, ele deve ver. Você não vai andar, você diferente dos outros, você é diferente no costume dos outros, no pecado, nos defeitos, nos erros. Você procura fazer justiça. O que está nas trevas não procura fazer justiça. Irmãos, é isso daí. Entendemos? Mas só que as trevas não a compreenderam. Não indica que Cristo, como Deus, ele tinha um princípio. Como homem, ele teve. Ele teve o princípio. Ele nasceu de Maria, de uma mulher. Mas como Deus, ele não tinha um princípio. Por quê? Como Deus, ele era. Como princípio, ele não tinha nenhum princípio, porque ele era Deus. Ele estava com Deus. Deus. Mas sim se refere ao homem da cruz, que está falando aqui, o homem com a K maiúsculo da cruz. Jesus Cristo, Deus homem, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, ele estava lá. Ele veio aqui neste mundo para assumir as nossas culpas. Ele que veio atrás de nós, não é nós que fomos atrás dele, e nem nós que vamos atrás dele. Deus não precisa de nós. Deus, o que ele precisa de nós, ele usa nós, ele não como obrigação, para nós ser um instrumento para pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos, tem outros que pregam. Ele põe outro. Se a gente não saber pregar, tenha a verdade de pregar, e põe outro pregar, você pega o galardão, não tem recompensa. Então, ele estava no princípio com Deus, indica uma distinção das pessoas dentro da unidade da Trindade, do Deus Trino, relacionado com Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Expressa a ideia da Trindade e do Verbo encarnado, que era Deus. Irmão, quer dizer que ele não deixou de ser Deus durante a encarnação. Ele continuou sendo Deus. Ele era Deus, ele é Deus e ele sempre foi. Ele não deixou. A única coisa que ele deixou lá em cima, sabe o que foi? Os irmãos já sabem. É a glória que ele tinha lá em cima. Ele deixou a glória dele para se tomar no corpo, para sofrer. Para sofrer em lugar do homem, sofrer a consequência do pecado da humanidade, inclusive pegando de Adão. Então é isso. Então ele deixou. Você imagina só se você vai deixar o nosso conforto em casa e tudo, e sair agora, eu quero sofrer. Você vai sofrer, deixa o seu conforto e você vai sofrer, vai voltar, fazer qualquer algo que te sofre. Não é bom. E Jesus sofreu. Se não fizesse assim, nós ia sofrer o resto da vida, toda a vida no inferno. Ele sofreu, é equivalente ao inferno em nosso lugar. Então, Deus da eternidade passado, presente e futuro, ele é Deus. João afirma expressadamente que o Verbo é Deus. Aqui
aqui no caso, o Deus Filho que levou o pecado do mundo, Deus Filho. Deus Pai enviou Deus Filho, o qual foi efetuado pelo derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Porque crucificaram ele e furaram ele, puseram espinho, coroa de espinho, zombando dele, que ele dizia que ele era o rei dos judeus. Então eles fizeram uma coroa de espinho, sim, mas não coroa de um rei, cheio de estrela, não, foi com tudo sacramentado. E hoje as pessoas querem fazer filmes, em um certo dia, quer fazer, é pecado isso. Irmãos, é pecado, porque quer passar um pecador. Jesus não era pecador, ninguém faz mal. A pessoa sofre fazendo aquele teatro, aquela multidão aplaudindo, passando por Jesus, deixa o cabelo crescer. Não acredito que Jesus era cabeludo, que não deixou falta dele, mas não deixou. Porque se a Bíblia diz que o cabelo longo para o homem é desonroso, então, como é que Jesus ia dar um exemplo disso? Com a barba deve ser, pode ser, mas não sei. A Bíblia não deixou foco para nenhum de Jesus. Então aqui, irmão, aqui nós vemos o Deus Filho que levou o pecado do mundo, de toda a humanidade, passado, presente e futuro, até o último que vai nascer. Então, prova a encarnação que era suficiente. A encarnação de Jesus era suficiente, que nós não podemos imaginar. Que não tinha outro meio de salvar. A encarnação dele se fazer homem, então por isso que mostra a necessidade absoluta da expiação do pecado. Então tinha que ser o Filho de Deus, não tinha outro. Um anjo não servia. O anjo é criatura de Deus. E que foi Jesus é o Filho de Deus. E nós somos filhos adotivos. Se nós pecarmos, irmãos, nós não perdemos a salvação, nós temos salvação. Agora, se o anjo pecar, ele não perde, ele não. Porque o anjo nunca foi salvo. Cristo não morreu pelos anjos. Se o anjo pecar, como Lúcifer era um anjo de luz, não tem solução. Então, o Espírito Santo, irmão, testemunhou o nascimento divino de Cristo e o sacrifício divino dele na cruz. Aí Mateus capítulo 1, de 18 ao 25, fala do nascimento de Jesus, que nós já estudamos já de manhã. Vou ler aqui, ó. Olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se dele concebido do Espírito Santo. Vocês vejam só o nascimento de Jesus. Maria estava desposada, quer dizer que noiva. Noiva, outro se fala noiva, namorada. Então, estavam separadas, assim. Aí ela se achou concebido do Espírito Santo, ó, desposada com José, antes de se juntarem, não tinha feito uma só carne, mas não tinha juntado com ele ainda. Achou-se concebida do Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, que fala marido, era o desposado dela, né? Como era justo, ele era justo, falando, ele não queria infamar, tentou deixar ela secretamente. Ele olhou para ela e pensou assim, não quis difamar ela, a Maria. E então, secretamente, falou, vou embora, não vou casar com ela, porque ela me traiu, em outras palavras, né? Agora, vindo, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha, não tema. Se preocupar, não tem mesmo, o que está gerado dela é gerado pelo Espírito Santo, ao 21.
Ele dará para a luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Já foi até o nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí. Uma forma aí, olha, já pregou o evangelho para José. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, no 23: eis que a virgem conceberá e dará para a luz um filho, e chamá-lo-ão seu nome de Emanuel. Quem não sabe o que quer dizer Emanuel? Tem alguém que não sabe o que quer dizer? Emanuel? Então, todos sabem, né? Que ninguém está com vergonha de falar. Fala, irmão Antônio. Creio que sim. Então fala. É Deus conosco. Deus conosco. Então aqui vamos ler então. Ele chamará o seu nome Deus conosco. O Deus Emanuel, Deus conosco, que traduzido é Deus conosco, está escrito aqui, né? Então, e José despertando do sono, olha, porque tem um sonho era real. Porque sonhar coisa dela é loucura se sonhar, porque hoje não tem. Isso aí. E José despertando do sono fez como o anjo do Senhor o ordenara. E recebeu sua mulher. Pronto. E não a conheceu até que deu a luz. Olha que respeito. Ele não conheceu ela até que deu a luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Muito respeitoso, irmão. Olha bem, aqui é o versículo 7 aqui. Coincidência, eu li que é o versículo 7 e vou parar no versículo 7. Capítulo 1 de 1 João. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. São um Deus, não são três deuses, mas são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três pessoas, mas um Deus, um só Deus, manifestado na Trindade em três pessoas. Então, é a Trindade. Então a lei requeriu sempre o testemunho de duas ou três testemunhas. Imagina só. Duas ou três testemunhas. Isso está em Deuteronômio 17:6. Porque por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto que a houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Olha como é aquela lei. Entendeu? Se tinha um pecado, era pecado para a morte, já tinha pena de morte. Se tivesse de duas ou três testemunhas que se testemunhavam contra o indivíduo, era morto. Nós fossemos só, não. E vem isso até na lei, até hoje. Amém? Então vamos louvar o Senhor, que conseguimos uma boa semana, boa noite, bom trabalho para os irmãos, e também para nós, para mim, e de quarta-feira nós estaremos de novo. Pensa bem, a gente não chega lá. Ele já não chega, Deus é quem sabe. Qualquer um de nós, mas vamos louvar o Senhor. Você chega velho e essa batia. Na live, para lá na cama, porque é horizontal, acho que é melhor. Quem vai cantar? Não, eu vou escolher aqui. Já que falou do nascimento de Jesus, canta o hino 33. Pode ser? Hino 33, nasce Jesus. Dó maior.
Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que nos deu, pelo esse culto realizado. Pai Santo, nos dê uma boa noite, por a Tua vontade, abençoa cada irmão que estão aqui, os que estão presentes. Pedimos em favor do trabalho de cada um, que possamos estar quarta-feira aqui, Pai Santo. Sabemos que isso é da Tua vontade, né? Tudo devendo pela Tua permissão. Nos dê vida, nos dê força, saúde para viver. Pedindo também em favor da família de nossos filhos, pedindo em favor das igrejas, dos pregadores, dos pastores, dos dirigentes, pedindo em favor do povo, dos governantes, do país, dos municípios, lembrando também da prefeita, tudo que da cidade, que cuida, as pessoas do centro de saúde, as pessoas tudo que trabalham, que parem o bem do povo do município. Nos livra de tudo mal, Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Zilda Fortinal, tirar o português. Zilda Fortini está assistindo. Quem é essa Zilda?